Nós já aprendemos que temos que expulsar da nossa vida, combater, enfrentar a covardia espiritual, orgulho e carnalidade, medo e desilusão, precipitação e insensatez, falta de limites, unção sem caráter cristão, coração dividido, manipulação das bênçãos, hipocrisia. E esse mês, hoje, nós vamos aprender sobre um inimigo que Deus me falou lá no começo do ano. Então eu estava pegando minhas anotações e Deus me falou lá em fevereiro, alguns inimigos que nós vamos tratar esse ano. Não foram os 10 que nós tratamos, mas alguns Deus já tinha me dado. E estava lá. E Deus segurando, Ele falou, agora o último inimigo. E esse inimigo se chama idolatria. Fala aí, idolatria. Deus me livre. Eu vou ter idolatria na minha vida? Eu vou dar uma olhadinha assim geral aqui. Eu acho que todos aqui já aceitaram Jesus, né? Como Salvador. Mas nem todos aí aceitaram Jesus como Salvador. Eu sei que falar de idolatria no púlpito de uma igreja evangélica parece um contrassenso. Mas hoje Deus quer nos libertar. E Deus quer fazer uma obra nova no nosso coração para você vencer esse sujo, mentiroso, escondido, cheio de artimanha, de coisinha, que continua prendendo a sua vida de alguma maneira. E eu vou ler com você um texto que se encontra em Lucas, capítulo 18, os versículos 18 a 23. Nós vamos aprender sobre esse inimigo, que é a idolatria, um grande inimigo, irmãos, que Deus abominou desde a fundação dos tempos, com uma passagem na vida de Jesus, onde um homem, em um dos evangelhos citado como um jovem, foi encontrar-se com Jesus, foi ao encontro de Jesus. E ele vai nos contar, através da sua vida, a respeito da idolatria. Lucas 18, 18 a 23 diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude, ou em outro texto diz desde a minha infância. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém? É interessante, a gente poderia usar esse texto num outro momento para falar de um outro assunto. Mas o que Deus quer nos ensinar hoje é a respeito desse inimigo astuto, ardil, que é a idolatria. Nós lemos em todo o Evangelho de pessoas que se encontraram com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. E isso continua acontecendo, irmãos. Eu
tenho a minha vida transformada cada vez que me encontro com Jesus. E eu vejo que cada pessoa que se encontra com Jesus tem a vida transformada. Acontecem milagres, maravilhas, o poder de Deus se manifesta, coisas grandiosas acontecem. Encontrar-se com Jesus é maravilhoso. Mas esse texto fala de um homem que foi ao encontro de Jesus. E eu acho que a única vez em que isto aconteceu foi nesta passagem, quando alguém vai ao encontro de Jesus e se lança aos seus pés, porque no texto que conta essa mesma passagem no Evangelho de Marcos, fala que ele corre ao encontro de Jesus e se lança aos pés de Jesus. É a única vez em que nós vemos alguém nessa posição de buscar Jesus, de chegar a lançar-se aos pés dele e que saiu da presença de Jesus pior do que chegou. Eu nunca tinha pensado nisso, porque em toda a história da Bíblia, em todas as passagens que eu leio, em toda a história da minha vida, em toda a história do Evangelho, eu vejo as pessoas chegando e quando elas se rendem aos pés de Jesus, elas saem melhores, elas saem transformadas, elas saem curadas. Mas então eu percebi que alguma coisa tinha acontecido para que aquele homem não saísse liberto. Alguma coisa segurou aquele homem, alguma coisa impediu que ele fosse abençoado. E sabe o que era? Não era a riqueza especificamente, era a idolatria que estava dentro do seu coração. Muitas vezes a gente pensa que está tudo bem, né, irmãos? Mas restava alguma coisa dentro dele. Restava um último ídolo. E ele não queria renunciar a esse último ídolo. Ele não tinha um altar dentro da casa dele. Nem eu tenho, nem você, eu tenho certeza. Ele não tinha um santinho dentro da Bíblia. Ele não tinha uma escultura, ele não era devoto. Ao contrário, ele era um seguidor da lei. Mas ele tinha um último ídolo guardado, escondido, lá no profundo do coração, bem aonde parece que ninguém vai ver, ninguém vai chegar, ninguém vai encontrar, nem mesmo o próprio Deus, porque está tudo tão bem, está tudo tão bonito, tudo tão certinho. Jesus fala com ele, faz um convite para ele, mas ele preferiu seguir um outro caminho triste do que abrir mão, do que renunciar a esse ídolo que estava guardado dentro do nosso coração. Talvez esse seja o nosso problema hoje. Pode ser que pareça que está tudo bem na nossa vida, que está tudo certinho, tudo bem na nossa vida cristã, a gente segue a palavra, está tudo muito bem, não tem nenhum pecado terrível, né? Não, eu não sou pecador, não. Eu não mantenho o pecado na minha vida. Claro que, como a gente falou já hoje, no começo, na adoração, pecadores todos somos, mas nós não mantemos o pecado como um animal de estimação, né? Nós não mantemos o pecado como um vício, não. A gente não quer saber do pecado de fato, mas talvez reste alguma coisinha lá dentro do nosso coração e a gente segura isso de alguma maneira, e a gente, na verdade, não só segura, como se segura nessas coisas. Porque aquilo que é ídolo para nós, aquilo que é idolatria para nós, é no que nós estamos firmados. É aquilo em que nós nos seguramos. Os ídolos representam segurança para nós, de alguma maneira.
E você pode dizer, não, pastora, eu não tenho nada disso. Vamos ouvir essa palavra hoje? Eu oro ao Espírito Santo, que Ele vá sondando o nosso coração enquanto nós estamos pregando, para que Ele possa revelar, sabe, irmãos? Porque algumas vezes nós estamos sendo ineficientes no reino de Deus. E a gente pensa, por que a obra é ineficiente na minha vida? Eu poderia produzir mais, eu poderia ser mais assim, ou aquilo que Deus me chamou para fazer podia estar dando frutos, podia estar prosperando. E por que não prospera? Por que não acontece? Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente precisa ser reformatado, que nem computador quando dá problema. Sabe quando o computador dá problema em casa? E a gente procura, leva no técnico, ele olha, fala. Você já percebeu? Quando procura, não acha nada, ele fala assim, tem que reformatar. É que nem médico. Você procura, não acha nada, é virose. Irmãos, às vezes a nossa vida espiritual parece que está tudo bem, mas tem alguma coisa lá no profundo, no escondido, e é idolatria. Precisa reformatar, precisa desligar, limpar tudo, para Deus encher de novo, amém? Para Deus fazer de novo. Às vezes a gente dá o melhor que a gente tem, irmãos. Às vezes a gente dá tudo, dá o máximo, dá o melhor que tem. Como aquele jovem, né? Eu amo o pai e a mãe, eu amo a Deus, eu obedeço a lei, todos os que Jesus citou, os mandamentos que Jesus citou, não dou falso testemunho, não furto, não mato, não adultério, não adultero. Ele fazia tudo isso. Às vezes a gente faz tudo, faz o melhor. E o resultado é tão lento, é tão longe, é tão difícil. E a pior coisa que tem na nossa vida, irmãos, o pior de tudo na nossa vida é um cristianismo infrutífero. É pior do que qualquer coisa na nossa vida, é um cristianismo infrutífero. Sabe por quê? Porque a Bíblia inteira nos chama para termos uma vida frutífera. Então, quando isso não acontece, é a maior frustração e a gente não sabe o que é. E aí a gente vive uma vida meio frustrada, sem saber por quê. Porque nós precisamos ser libertos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E quando a gente se livra desse último inimigo, quando a gente expulsa ele do nosso coração, a gente vai perceber que a gente vai conseguir se livrar de vários outros que já foram falados aqui. E aí a gente vai se posicionar bem, vai se posicionar na brecha, vai entrar na presença do Senhor e nós vamos ter um ministério que funciona. Amém, irmãos? Um ministério verdadeiramente efetivo. Eu quero declarar para você que o último inimigo é sempre a idolatria. Sempre. Sempre na nossa vida, o pior e último inimigo é a idolatria. É alguma coisa que nós amamos mais do que amamos a Deus. Para pensar. Às vezes a gente está fazendo tudo certinho, mas alguma coisa a gente coloca na frente de Deus. Alguma coisa a gente ama mais do que a Deus. Agora, a boa, maravilhosa notícia, porque o Evangelho, irmãos, é boa nova. Não é notícia ruim, não. O Evangelho é boa nova. E eu tenho declarado Isaías o tempo todo, porque Deus me chamou, me escolheu para pregoar boa nova, liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Deus está te chamando para profetizar a palavra de liberdade. O Evangelho é boa nova. E a boa notícia dessa palavra é que, como Jesus falou com aquele moço, Ele está falando conosco hoje. Você não precisa mudar tudo, mas você precisa mudar uma coisa. Não está tudo errado na sua vida. Glória a Deus! Glória a Deus, né? Já imaginou se hoje chegasse aqui e falasse, irmãos, vamos reformatar porque está tudo errado? Não. Vamos reformatar porque tem alguma coisa
errada, e às vezes a gente não sabe onde está, e hoje Deus quer chegar lá no profundo, no escondido, e limpar do nosso coração. Vamos enfrentar esse último inimigo, tá? E tirar da nossa vida. Por quê? Primeiro, porque a idolatria, ela nos impede de obedecer a Deus como Senhor nas nossas vidas. Versículo 18 diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, no 19: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aquele homem, irmãos, ele chegou numa atitude completamente correta diante de Jesus. Ele chegou, adorou o Senhor. Como eu falei, ele se prostra. Ele reconhece, ele é reverente. Ele é temeroso, ele tem temor do Senhor. Ele entra na presença de Jesus dizendo: bom mestre. Aliás, os judeus não falavam isso. E ele era um judeu, irmãos. Os judeus chamavam os rabis, de mestres. Mas não de bom. Porque eles sabiam que bom era Deus. Então ele entra na presença de Jesus, querendo realmente colocar Jesus na posição devida. Ele vai do jeito certo. Em humildade, em reverência. O fato é que ser reverente, reconhecer que Jesus é maravilhoso, que Ele é bom, não implica em reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Falar que Ele é bom não implica em obedecê-lo. Ao contrário, às vezes a gente está tão achando que Ele é bom que a gente não o obedece. E Jesus, irmãos, não quer isso para a nossa vida. Se tiver alguma coisa tomando lugar no nosso coração, nós vamos achar que Jesus é maravilhoso, nós vamos entrar na sua presença e dizer: bom Jesus, Jesus bonzinho, Jesus amado, Jesus piedoso, Jesus misericordioso, mas eu não estou pronto a obedecer quando Ele manda. Jesus estava dizendo para aquele jovem, para aquele homem: se você acha que eu sou bom, então é bom que você saiba que eu sou Deus. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Se nós achamos que Deus é bom, Jesus é bom, nós precisamos saber, primeiro de tudo, que Ele é Deus, que Ele é soberano. Amém, irmãos? A gente vê muitas pessoas que estão na igreja desde criança, ou que estão na igreja já há algum tempo, que já ouviram, que conhecem a Deus e que estão declarando isso. E até por causa disso estão declarando: Deus é bom, admiram Deus, acham Deus bacana, acham Deus bonito, acham a presença de Deus gostosa, está tudo bem, mas não tem disposição para obedecer. Quando Deus manda, reluta. Sabe o que isso mostra? Sabe o que isso revela? Que há um ídolo no nosso coração. A gente não percebe, né? Porque a gente acha que está tudo bem. Eu gosto de Deus, eu gosto da casa de Deus, eu gosto da palavra de Deus, eu acho que tudo é bom. Mas quando Deus manda, eu reluto em obedecer. Eu discuto com Deus, eu argumento com Deus. Tem um ídolo no nosso coração, irmãos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, presta atenção, não é chamar Jesus de bom, mas é obedecer a Deus. Se nós queremos ser livres, vencer o inimigo da idolatria hoje,
Não é chamar Jesus de bom. É muito gostoso chamar Jesus de bom. Mas Jesus não quer sacrifício. Jesus quer obediência. Pode chamar de bom quanto quiser, enquanto não obedecer, alguma coisa você está obedecendo que não é Deus. O que é? Qual é o ídolo da nossa vida? Vamos procurar hoje? Vamos achar? Amém? É interessante, né, irmãos, que quando aquele moço chega para Jesus, pela teologia que ele tinha, ele foi criado numa boa família, com um bom ensinamento, ele teve oportunidade de conhecer a lei, ele foi bem educado. Um dos evangelhos diz que ele era um príncipe, que ele tinha uma posição importante, provavelmente na sinagoga. Alguns teólogos defendem isso, que ele era então alguém que tinha uma posição importante dentro da religião. Mas ele chega para Jesus e pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Ele entendia que faltava alguma coisa, mas ele não admitia que faltava alguma coisa. No coração fazia falta algo, mas ele não admitia o que era. Irmãos, quantas vezes a gente sabe que Deus precisa tocar em alguma coisa, mas a gente não admite aquilo em que Deus precisa tocar. Sabe por quê? Porque a gente ama tanto que Deus não pode mexer. Não é verdade? Sonda, Jesus. Sonda, Senhor, o nosso coração. Eu acho que hoje, o Espírito Santo vai iluminar o nosso coração, em nome de Jesus. Para a gente encontrar aquela coisinha que Ele quer que a gente mude. Ele vai iluminar o que está no escurinho do nosso coração. Às vezes está tudo iluminado, mas tem um cantinho lá que está com a luz apagada, sabe, para que ninguém veja, nem Deus. Hoje, o Espírito Santo vai iluminar o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Fala para Ele: pode iluminar agora, Senhor, pode iluminar. Opa, glória a Deus. Falou com fé, Ele vem, hein? Amém? Segundo, irmãos, a idolatria, ela nos impede de ouvir a voz de comando de Deus. Por quê? Eu só obedeço quando eu ouço o que Deus está mandando. Ele é comandante. Quando eu chamo Jesus de bom mestre, eu estou dizendo: o Senhor é o que me ensina, o Senhor é o que me fala. Mas quando eu mantenho algo no meu coração que é uma idolatria, eu não consigo ouvir a voz de comando do meu Jesus. Jesus respondeu para ele: por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus estava dando uma voz de comando para ele, mas ele não podia ouvir. E é interessante, irmãos, porque Deus fala, mas tem uma outra voz lá no fundo que fala mais alto do que a voz de Deus. E a gente prefere, muitas vezes, se agradar a si mesmo, agradar alguém, agradar a situação, do que agradar a Deus. A idolatria impede a gente de ouvir a voz de comando de Deus. Presta atenção. Quantas vezes Deus já falou conosco? Agora, mais pessoal, quantas vezes Deus já falou com você? E ao invés de ouvir a voz de Deus, você ouve a voz do seu coração. É lá no seu coração que está escondido esse ídolo. E é ele que está falando mais alto do que a voz de Deus. Porque a voz da idolatria fala mais alto. E nós não conseguimos ouvir a voz de comando de Deus. Você sabia que qualquer coisa pode ser um ídolo no nosso coração? Qualquer coisa.
Pessoas podem ser ídolos no nosso coração. Marido pode ser ídolo. Esposa pode ser ídolo. Pai, mãe pode ser ídolo. Filhos podem ser ídolos no nosso coração. Paixões podem ser ídolos no nosso coração. Amigos, trabalho, posição, vaidade, dinheiro, riquezas, elogios, compras, posses, tudo pode ser um ídolo no nosso coração, irmãos. Sentimentos podem ser ídolos no nosso coração. Saudade do que já aconteceu é um ídolo do meu coração. E eu não vivo o que Deus está mandando eu viver hoje, porque eu continuo ouvindo a voz daquilo que eu vivi lá no passado. Ressentimentos podem ser ídolos no meu coração. E eu não ouço a voz de comando de Deus. E tenho uma vida infrutífera hoje, porque eu estou lá preso àquilo que me aconteceu no passado. Aquilo vira um ídolo no meu coração. O orgulho pode ser um ídolo no meu coração. O medo pode ser um ídolo do meu coração. A carnalidade, a falta de limites, todos aqueles outros inimigos que nós estudamos se tornam donos do nosso coração. Você não obedece a Deus e não ouve a voz de Deus porque você ama a autopiedade. Você ama ser coitadinho na presença de Deus. Você ama a judiação que é a sua vida. Deus está falando conosco hoje, irmãos. Você não é nada disso. Isso é mentira de Satanás. E se você não soltar, se você não entregar esse ídolo, porque idolatria, irmãos, a gente tem que arrancar da vida, da casa, da mente e quebrar, destruir, entregar. Eu já ouvi apelos de idolatria, irmãos, já ouvi, em que as pessoas trouxeram coisas das mais absurdas. Todos os seus aparatos esportivos, a pessoa era tão apegada. A prática de um esporte não era um esporte fácil, não. Era um esporte de náutico. Então ela encostou o carro na igreja e começou a descarregar caiaque, coisa à vela, tudo que ela pôde trazer. Ela falou, eu trouxe porque se eu não entregar, eu vou continuar mantendo no meu coração. Eu preciso tirar do meu coração. Enquanto a gente não tira do coração, irmãos, Deus não pode falar conosco. Porque vai falar mais alto. A hora que Deus manda você fazer alguma coisa, você não vai ouvir. Porque esse sentimento, essa pessoa, essa situação, qualquer coisa que é ídolo, vai falar mais alto dentro de você. Então, hoje, amém, irmãos? Se você está argumentando com Deus, obedece a lei, ama, não adultera, não mata, não rouba, Jesus falando para ele. Mas isso eu já faço. Está argumentando, ele era tão reverente, mas ele não conseguia ouvir a voz de comando. Tão reverente, tão humilde. Capa, porque tinha uma idolatria escondida lá no coração. Ele não conseguia ouvir a voz de comando. Então, hoje, se você perceber que você está argumentando com o seu Deus, decide tirar a idolatria do seu coração. Amém? Nós vamos estar bem ligadinhos, irmãos, bem sintonizados ao que Deus está falando com a igreja hoje. Nós vamos estar bem atentos ao que Deus está falando com a igreja hoje. Amém? Outra coisa, terceiro. Isso é muito importante. Tirar a idolatria passada, o que já fiz diante do Senhor, o que eu já entreguei,
não impede que eu estabeleça novos ídolos no meu coração. Eu posso já ter decidido tirar muitas coisas do meu coração. Tudo que eu já tinha como ídolo, eu vim para Jesus e eu tirei. Agora eu começo a colocar outros no lugar. Porque a gente gosta de estar agarrado em alguma coisa. Aí eu lembrei daquela música que a gente canta até na ceia e cantamos na cantata de Natal, que fala assim: tua graça é o que basta para mim, na minha fraqueza, tua força é sem fim. Tudo em que me agarro, eu deixo aos teus pés. Tua graça é o que basta para mim. A gente fala, mas a gente deixa? Porque o que eu já tirei do meu coração não significa que eu não estabeleça novos ídolos na minha vida. Versículos 20 e 21. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo tenho observado desde a minha juventude. Jesus podia ter dito para ele: então está tudo bem. Você já tirou. Jesus disse: você tirou aqueles, mas você estabeleceu novos ídolos no seu coração. É interessante, irmãos, que Jesus não fala para ele um dos mandamentos que Jesus poderia ter citado: não cobiçarás. Porque Jesus queria que ele dissesse para Jesus: Jesus, tem uma coisa que eu não tirei do meu coração, que é o apego à riqueza. Eu tenho uma cobiça pelas coisas, eu preciso delas. Mas ele não falou. Ele replicou com Jesus, ele não conseguia ouvir. A idolatria estava lá guardada no coração. Jesus estava falando para ele: tira, tira, tira. E ele não conseguia ouvir. Então ele não conseguiu dizer para Jesus: Jesus, realmente, eu amo meu pai e minha mãe, eu não furto, eu não mato, eu não adultero, eu amo a Deus. Mas eu continuo cobiçando, tem algo que ainda me prende. Ele não conseguiu confessar diante do Senhor. Ele não conseguiu entregar. E olha, querido, querida, o fato de nós termos sido fiéis no passado, muitos anos, desde que nascemos, ou por alguns anos, ou por alguns meses, desde o dia que você aceitou Jesus, você tirou isso, tirou aquilo, fez um compromisso, entregou aos pés do Senhor, o fato de você ter tomado essas decisões, glória a Deus, agradeça a Deus porque você já tirou essas coisas do teu coração, porque isso te trouxe bênção, isso te trouxe livramento, isso te trouxe paz, isso te trouxe prosperidade, trouxe a bênção do Senhor sobre você, mas isso não garante a sua comunhão, a sua espiritualidade, isso não garante o seu caminhar com Deus hoje. É o que estava acontecendo com aquele moço, com aquele homem. Jesus falou dos mandamentos. E aquele homem para e olha num espelho. Jesus fala: obedece à lei. Ele olha no espelho e fala: eu obedeço à lei. E ele não consegue enxergar que faltava uma coisa. Espírito Santo de Deus, que hoje o Senhor possa quebrar toda a cegueira dos nossos olhos. E nós possamos enxergar em nome de Jesus. Ezequiel 33, versículos 12 a 16, fala assim, tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo, pela justiça, poderá viver no dia em que pecar. A gente dá conta todos os dias para Deus. Por isso que a gente fala, todo dia é dia de arrependimento. E todo dia é dia de sondar o coração. Porque o diabo
adversário, inimigo, anda ao derredor, bramindo como um leão, vendo quem possa tragar. Ele está sempre tentando estabelecer no teu coração um novo ponto de apoio, que não seja Deus. Porque qualquer ponto de apoio em que você se firmar, vai falhar. Você vai se decepcionar, vai cair, vai sofrer. E é isso que ele quer. E o nome de Jesus deixa de ser glorificado. Então ele está sempre querendo te iludir que você tem um apoio e que não é Deus. Mas só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E não adianta, irmãos, a nossa justiça de hoje não pode nos livrar do nosso pecado amanhã. Se hoje eu sou justo, glória a Deus, porque hoje a bênção do Senhor me guarda. Mas se amanhã eu andar em pecado, eu vou sofrer a consequência do meu pecado, e a minha justiça do dia anterior não pode me livrar daquele pecado, ela pode me livrar daqueles que eu não cometo, mas do que eu estou cometendo não dá para me livrar. É lógico que a gente pode apresentar a nossa justiça diante do Senhor, assim, Senhor, eu ando nos teus caminhos, eu obedeço a tua palavra. Aí Deus vai ser tão misericordioso que ele vai falar assim, então, pega essa situação e tira do seu coração, que aí a sua bênção vai ser completa. Sabe, queridos, o texto continua dizendo assim, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiado na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Gente, é muito sério isso. Leia depois Ezequiel 33. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Glória a Deus! Glória a Deus, dá glória a Deus aí. É uma palavra de livramento. De todos os pecados, os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. É engraçado que a gente quer que Deus lembre da nossa justiça. Mas a gente não quer que Deus lembre da nossa iniquidade, né? A gente está sempre citando, porque Deus apaga o nosso pecado, joga no fundo do mar e não se lembra mais dele, aleluia. E Deus, né, porque eu ando em caminhos retos, tal. A gente só quer o lado bom da história, né? Deus é Deus. Porque o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele. E a sua recompensa diante dele. Deus vai nos retribuir segundo as nossas obras. Está escrito? Ele tem poder e autoridade para te perdoar hoje, para te levantar hoje, para te colocar em triunfo, para tirar o teu pé lá da lama e te colocar sobre a rocha. Deus tem poder hoje para mudar a história. Mas a gente tem que sondar o coração, examinar o coração. Por quê? Toda a nossa religião, todo o nosso bom conhecimento da palavra, você pode saber a Bíblia de cor, irmãos. Você pode saber tudo sobre Deus, você pode até treinar, fazer curso. Você pode saber tudo sobre Deus, não significa nada se hoje você estabeleceu um ídolo no seu coração. E é engraçado, né, irmãos, porque eu também já passei por isso. Eu já me peguei fazendo assim, sabe? Ouvindo um apelo de arrependimento e aí apresentando minha justiça diante de Deus. Eu já fiz isso. Deus estava falando, olha,
arrepende, tira a idolatria, tira isso, tira aquilo do coração, né? Com outras palavras e tal. E eu apresentando minha justiça diante do Senhor. Senhor, glória a Deus, tenho sido fiel, estou na tua casa, tenho feito o que o Senhor manda, estou lá te obedecendo, cumprindo tudo. Diabo sujo, mentiroso. Aí, glória a Deus, eu acordei e percebi que também eu tinha um ídolo no meu coração e precisava de arrependimento. E me humilhei diante do Senhor e me arrependi. Que coisa boa. Que coisa boa, irmãos. Que milagre maravilhoso. Se a gente não cuidar, a gente vai pôr outro ídolo no lugar. Você pode se arrepender hoje. Não deixa o diabo te apresentar uma outra segurança, um outro apoio, porque a gente gosta de estar pegado em alguma coisa, e para isso o nosso Deus é invisível, mas real. Para que você não se apegue em nada desse mundo, porque tudo acaba, tudo passa, até os teus sentimentos acabam, e até os teus ressentimentos se tornam em nada, e até os teus apoios do passado passam. Só Ele permanece para sempre. Só Ele, só o Senhor. Então é preciso se converter, irmãos. Hoje nós precisamos nos converter ao Senhor. É por isso que lá os profetas estão sempre falando: convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Nós precisamos nos converter, renunciar o mundo, renunciar a nossa carne, que nós temos sido o nosso próprio ídolo muitas vezes. Agradar a nós mesmos é mais importante do que agradar a Deus. E quando Deus não nos agrada, nós ficamos bravos com Ele. Quando Deus não faz o que a gente quer, porque Deus não está atendendo minha oração. Quem é que manda? Se Ele é bom, Ele é Deus. E eu tenho que entender que Ele é Senhor da minha vida. Ele tem que fazer, nós temos que entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para Ele. A gente entende esse texto tão errado. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que gostoso, tudo de bom. Boa, perfeita e agradável a Ele. Essa é a perfeita vontade de Deus. Essa é a boa vontade de Deus. Essa é a agradável vontade de Deus. Quando tudo na nossa vida é para Ele, porque por Ele, para Ele, dele são todas as coisas, hoje e eternamente. Amém. Amém? Vamos remover a idolatria do nosso coração? Quem está disposto? Quem está disposto? Quem está disposto? Está ouvindo, Satanás? É bom que você ouça mesmo. É bom que você saiba, inferno, que nós vamos tirar do nosso coração. Então, primeiro, nós temos que estar disposto a identificar, renunciar e destruir o último ídolo que está lá escondidinho no nosso coração. Porque às vezes a gente reluta em identificar qual é o ídolo do nosso coração. Jesus disse para ele, no versículo 22, ouvindo Jesus dizer que já fazia tudo, disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Volto a dizer, Jesus disse para ele, falta uma coisa. Jesus não disse para ele, muda tudo, meu filho, não obedece mais à lei, não. Não, Jesus disse para ele, está tudo certinho, está indo num bom caminho. Filhinho, deixa eu te contar um negócio. Te falta uma coisinha.
aquele cantinho lá do seu coração, tem um ídolo escondidinho. E hoje eu vou revelar o que é. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. Jesus descobriu. Jesus identificou aonde estava o apoio daquela vida. Sabe? Se Jesus hoje está tocando o nosso coração, está mostrando onde está, vamos entregar, vamos renunciar e vamos ser livres para ter um ministério abundante, abençoado, livre, pleno nas mãos do Senhor Jesus. Porque aí, em cada área que você for infrutífero, vai começar a frutificar na tua vida. Às vezes a nossa idolatria está em nós mesmos. E aí os nossos relacionamentos são frustrados. Aí a gente entrega e os nossos relacionamentos começam a ser abençoados. Às vezes a nossa idolatria está no dinheiro. E a nossa vida está sempre apegada a isso. E aí nós estamos em altos e baixos. Entrega. E Deus vai fazer você abundar, prosperar. Às vezes a tua idolatria está numa segurança que você quer. Entrega. E Deus vai fazer você andar por caminhos aplainados. Não vai mais tropeçar. Amém? Às vezes a tua idolatria está nesse sentimento do passado aí, apegado. E você não consegue produzir na obra de Deus. Como você poderia produzir? Entrega hoje ao Senhor. E Deus vai fazer você ser abundante na obra do Senhor. É interessante que Jesus, para ele, para esse moço, Jesus pediu que ele se livrasse das riquezas. Por quê? A riqueza era ídolo para ele, irmãos. Ele estava pegado na riqueza. Mas volta uns capítulos no Evangelho de Lucas e chega para Jesus um escriba, um advogado, e fala para Jesus: Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Ué, Jesus não falou para ele: olha, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Ué, Jesus fala para ele: ama a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Provavelmente a idolatria daquele advogado fosse o egoísmo, fosse o eu, o ego. Para cada um de nós, irmãos, Deus vai dizer: vai e tira do seu coração e entrega aquilo que tem sido o seu ídolo. Para cada um de nós, Deus pede, Deus não pede tudo para todos, Deus pede uma coisa, aquilo que nós estamos estabelecendo no nosso coração. E a gente pensa assim: se eu tirar isso, se eu perder isso, eu perco tudo. Eu perco a minha alegria, eu perco o meu contentamento, ou eu perco a minha segurança, ou eu perco a minha... É aquilo que eu falo, né? Tem gente que gosta de ser o coitado. Eu perco a minha autopiedade, eu perco a minha situação de coitadinho. Para cada um, Deus pede uma coisa. O que é que Deus está pedindo hoje para nós? O que é que Deus está pedindo para você? Sabe, irmãos, talvez tua casa esteja em ordem, sua vida esteja organizada de acordo com a palavra de Deus, mas falta uma coisa. Falta só uma coisinha. E Deus está pedindo para você abrir mão só disso. O resto, tudo bem. É só isso que você precisa entregar. A maioria dos nossos ídolos, irmãos, não são palpáveis. Se eu mandasse hoje a igreja trazer aqui no altar, traga os ídolos palpáveis que você tem. Pouca gente traria alguma coisa de fato aqui. Os nossos ídolos não são palpáveis. Mas às vezes nosso ídolo é o orgulho,
é uma superioridade religiosa. Eu estou apegado à minha sabedoria religiosa, ao que eu sei, ao que eu sou, eu sei tudo, está tudo certo. Tudo que eu falo está certo, tudo que eu sei está certo, tudo que eu penso está certo. Isso é uma idolatria. Nós temos que estar apoiado em Jesus, só Ele está certo, só o que Ele fala está tudo certo, só o que Ele pensa, só como Ele age. Nós não somos nada, irmãos. Às vezes a nossa idolatria é a nossa falta de perdão. Porque nós não perdoamos e nós estamos apoiados nisso, sabe por quê? Porque aí a gente fica para Deus assim, sabe Deus, olha como eu fui injustiçado, olha como eu fui injustiçado, olha como eu fui injustiçado. E isso é a sua idolatria. E você está apegado na sua falta de perdão. E Deus não consegue ser o dono do seu coração. Talvez alguma ofensa que a igreja fez. A igreja ofende mesmo, pastor ofende mesmo. Sabe por quê? Porque a igreja é gente, pastor é gente. E viver com gente, andar com gente, lidar com gente é assim mesmo, irmãos. E aí, isso virou uma idolatria no seu coração. Seu ministério está infrutífero. Sabe por quê? Porque você está apegado na ofensa que você sofreu. E ela virou um ídolo no seu coração. A gente pode fazer da nossa idolatria o que a gente quiser, irmãos. Qualquer coisa pode se tornar idolatria para nós. Às vezes a gente faz promessas em cima dessas coisas, né? Ah, fizer isso para mim, nunca mais eu me comprometo, nunca mais eu me entrego. Tem gente que sofreu decepção amorosa. Aí fala, nunca mais eu amo ninguém, nunca mais eu me relaciono com ninguém. Porque a decepção amorosa se tornou um ídolo no coração. Ela vive em função da decepção amorosa, em vez de viver em função de Deus. Aí, né, como falou ontem o pastor, em vez de ir na igreja e adorar o Senhor e contemplar a grandeza do Senhor, só fica lá, Senhor, trata daquela pessoa, muda aquela situação, altera aquele pensamento. Não ouve a voz de Deus, não consegue obedecer a Deus. Vive o passado, não vive o presente, não cerca o coração, não protege o coração. Por quê? Porque a decepção. Olha, vocês perceberam como a idolatria pode ser todos os outros inimigos que nós já falamos aqui? Olha como é importante, se a gente se livrar desse, a gente consegue vencer o resto. É por isso que o diabo não queria que você ouvisse essa palavra hoje. Você nem sabe como ele não queria que você ouvisse essa palavra hoje. Ele queria fechar a boca de Deus neste lugar, mas Deus está falando conosco. E nós vamos ser livres nessa noite, amém, irmãos? Se você fez algum tipo de promessa desse tipo, liberte-se hoje. Peça perdão. E siga em frente. Amém? Vamos vencer a idolatria, sendo o discípulo, a discípula que Jesus chamou você para ser. Amém? Esse é o 5º passo. Porque Jesus disse para ele, vai, faz o que eu estou mandando e vem e me segue. Quando a gente vence o ídolo, a idolatria, a gente segue a Jesus para onde for. Mas o versículo 23 diz assim, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E é aí que eu chego à conclusão do início dessa mensagem. Este homem saiu da presença de Jesus pior do que chegou. Ele chega reverente, adorando e chamando Jesus de bom mestre, e sai tristíssimo. E, pelo que a Bíblia nos conta, ele jamais se tornou um seguidor de Cristo. Ele jamais se tornou o discípulo que Jesus queria que ele fosse. A palavra grega para triste nesse texto é paralepos, que quer dizer que ele saiu muito pesaroso, a ponto
ponto da tristeza causar até a própria morte. Espiritualmente, ele morreu. Olha que coisa, irmãos. Ele morreu espiritualmente, acabou o ministério espiritual dele ali. Ele tinha tudo para ser um discípulo de Jesus, abençoado, usado, porque ele sabia ler, ele era obediente, ele conhecia a palavra. Gente, não tem nada melhor do que alguém que conhece bem a palavra. Ele conhecia bem a palavra, ele podia ser muito usado nas mãos de Deus. Ele nunca se tornou este discípulo, porque o coração dele foi tomado de uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande. Sabe por quê? Porque ele se recusou a renunciar à idolatria. Se hoje nós nos recusarmos a renunciar, nós não vamos sair daqui muito tristes. Mas essa noite é uma noite de libertação. E se nós decidirmos renunciar, nós vamos nos tornar os discípulos, as discípulas que Jesus nos chamou para ser. Amém, irmãos? E eu quero te dizer uma coisa muito importante. Por que é que aquele jovem saiu, ou aquele homem, saiu da presença de Jesus tão triste e tão pesado? Porque existe uma diferença muito grande entre a obra do Espírito Santo e a obra de Satanás, entre o ministério do Espírito Santo e a obra de Satanás. Satanás, ele vem com uma acusação generalizada, que traz culpa e peso. Então, o que o diabo faz? Ele começa a pôr um peso sobre você e uma culpa que parece que tudo que você fez está errado, que tudo que você faz está errado, que nada presta, que nada serve, que... Presta atenção, este não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele vem e nos aponta o que está errado. Ele não é acusador. Lá em Apocalipse, o diabo é chamado de acusador dos nossos irmãos. O Espírito Santo não é nada disso. Ele não é acusador. Essa não é a obra do Espírito Santo. Não é assim que ele trabalha. O Espírito Santo, ele chega e fala para você como Jesus falou para aquele moço. Obedece a palavra. Senhor, eu estou obedecendo a palavra. Ótimo. Falta uma coisa. E esta coisa é isto. Vai, faça isto e seja liberto. O ministério do Espírito Santo é tão maravilhoso que ele chega para você e fala assim, é isso. Tira da sua vida. Seja livre. Junto com a luz que ilumina a escuridão do nosso coração, o Espírito Santo nos dá um caminho de saída, uma solução, um escape, uma maneira de nós sermos livres e seguirmos a Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Jesus é muito específico conosco, irmãos. Ele vai apontar especificamente nessa noite, em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo mostre e para que nós ouçamos o que Ele está falando nos nossos corações, em nome de Jesus. Ele é específico, o Senhor, seja específico conosco nessa hora, com cada um de nós, e nos mostre a forma de escape que o Senhor tem para as nossas vidas, porque assim nós vamos poder derrotar mais um inimigo. E quando o Espírito Santo mostra, meus irmãos, quando Ele nos convence, isso não é maldição sobre a nossa vida, não, é bênção, é bênção. Quando nós somos convictos do pecado, é bênção sobre a nossa vida. Não é acusação, porque o diabo acusa, você não se convence de nada e não se arrepende de nada, porque é uma confusão geral, é só peso e culpa. Quando o Espírito Santo nos alerta, você desperta, é um alerta, você desperta, se convence, se arrepende, é perdoado,
é liberto e vive para a glória de Deus. Quer coisa melhor que isso? Então não vamos recusar hoje, entregar. Amém? Eu sei que o Espírito Santo está fazendo uma obra nesse lugar, nessa noite. Se a gente se recusa a renunciar, a gente perde a maior oportunidade da nossa vida, que é a de entrar para o time de Jesus, né, irmãos? Aquele moço perdeu a oportunidade de ser um discípulo, de entrar para o time. Quando a gente se recusa a renunciar, a gente perde essa oportunidade de entrar para o time. Então, se hoje tem alguma coisa incomodando você, renuncie, porque senão você vai passar o resto da vida sentindo isso incomodar o seu coração e vai pensar sempre, por que eu não entreguei? Por que eu não renunciei? Por que eu não renunciei? É hoje a oportunidade que Deus está te dando. Dá tempo de abrir mão. Dá tempo de abrir mão. E Deus vai te dar uma nova vida. Gente, foram 10 coisas que Deus já falou conosco. E hoje Deus está falando que se você entregar esse apego que está lá escondidinho no seu coração, você vai ser capaz de entregar a carnalidade, o orgulho, a covardia espiritual, o medo, a desilusão, a precipitação, a insensatez, a falta de limites, a unção sem caráter cristão, o coração dividido, a manipulação das bênçãos e a hipocrisia também. Olha só. Que autoridade Deus vai te dar? Por quê? Porque quando a gente mantém um ídolo no nosso coração, Deus não pode operar, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então Ele não opera na nossa vida, enquanto a gente mantém um ídolo no nosso coração. Vamos ficar de pé. Vamos vencer mais esse inimigo hoje, em nome de Jesus, e receber as promessas de Deus. Nós vamos participar da mesa da ceia já já. E quando a gente for participar, você já imaginou? Gente, eu estava pensando nessa palavra e na ceia. Você já imaginou que nós declaramos que Jesus foi lá e morreu, deu a vida, o seu corpo foi ferido, o seu sangue foi derramado. Ele disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, este é o meu sangue que é derramado por vós. Aí Jesus vai lá, faz todo o sacrifício. Você vem, vai tomar ceia, lembrando do sacrifício e dizendo para ele, olha, foi muito bom você ter morrido na cruz. Muito bom. Muito bom ter dado a sua vida, muito bom ter sido pisado, esfaqueado, não é esfaqueado, mas você está entendendo o que eu quero dizer, ser chicoteado, transpassado pela lança, cravado os cravos, a coroa de espinho, ter sido macerado, ter sido cuspido, ter sido traído, ter sido negado, ter sido renegado pelo povo. Foi muito bom tudo isso que você fez, bacana, Jesus. Mas tem alguma coisa que eu ainda amo mais do que você. E eu continuo mantendo no meu coração. Nossa, irmãos, que tristeza. Hoje nós temos que chegar na mesa do Senhor, em memória do seu sacrifício, e dizer para Ele, Senhor Jesus, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena pelo seu sacrifício, eu sou salvo. E nada, 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 nada na minha vida vale mais do que o Senhor. Nada, nada. Nada na minha vida. Não há nada no mundo que se compare ao amor demonstrado na cruz. Essa é uma música que Jesus me deu já faz tempo. Não há nada que se compare ao amor demonstrado na cruz. Não há bem ou riqueza tão grande que ultrapasse o valor de Jesus. Tu és meu bem mais precioso, minha joia, meu tudo, meu rei. Ele é tudo para nós, irmãos. Não há nada que se compare a esse sacrifício, a esse amor demonstrado na cruz. Mas quando eu mantenho lá, eu estou dizendo para ele, foi muito bom, bom mestre. Mas Deus, não. Vamos fazer uma oração de confissão, de arrependimento e de entrega. Você tem coragem de pedir para o Espírito Santo iluminar? E a gente entregar para o Senhor qualquer coisa que tenha sido ainda ídolo no nosso coração. Às vezes, o nosso medo é o ídolo.
Eu sou apegado nesse medo de tal forma que ele fala mais alto do que a autoridade de Deus na minha vida. Entrega para o Senhor hoje. Nada é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele já venceu tudo isso. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos. Se você quiser, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu oro por um milagre nessa hora, Senhor. Oro para que qualquer ídolo que ainda esteja no meu coração, por mais escondido, por mais apagado, que ele esteja mais no escuro, que hoje ele seja destruído pelo poder do teu Espírito. Eu peço agora, em nome de Jesus, que as barreiras que eu mesmo levantei sejam derrubadas, e que para que qualquer corrente que ainda me prende seja quebrada, para que meus pés sejam livres e eu possa te seguir, que eu possa ser discípulo, aquele discípulo que o Senhor me chamou para ser. Que eu possa ouvir tua voz, Senhor, voz de comando, voz de vitória, que eu possa te obedecer, que eu possa te ouvir novamente, como eu já ouvi antes, Senhor. Fala comigo, fala qual é a última coisa que eu tenho que tirar, que eu tenho que entregar. Fala o que me falta, Senhor, para que eu possa entregar para Ti. Eu te peço agora, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus, pela fé, eu me rendo a Ti, Senhor, e rendo cada ídolo do meu coração diante de Ti. Obrigada, Jesus, pelo perdão, mesmo que eu não mereça, Pai, eu recebo, em nome de Jesus. Renova, Senhor, meu ministério, que ele possa ser frutífero, que ele possa ser efetivo, que eu possa caminhar na liberdade, que eu recebo agora, que eu recebo agora, estando na tua presença, e estando na tua vontade, e andando com o corpo de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, ouve as nossas orações nessa noite, Pai. Espírito Santo, sonda e conhece o profundo escondido. Que o diabo não bloqueie a nossa mente, mas que venha à tona, que hoje ao olharmos no espelho, como aquele homem olhou a sua vida à luz da palavra, como um espelho, que nós não nos justifiquemos diante de Ti, Senhor. Que nós não digamos para Ti, já faço isso ou já faço aquilo, mas que nós confessemos a nossa necessidade de perdão e de entrega, Pai. Em nome de Jesus. Tira, Pai, tira, em nome de Jesus, do nosso coração. E se for necessário, Pai, que nós entreguemos mesmo, ainda que seja na casa do Senhor. Se somos apegados a alguma coisa, que nós entreguemos para Ti, Senhor. Se for necessário trazer para a igreja, que a gente traga. Se for necessário depositar no altar, que a gente deposite, Pai. Nem que seja necessário encostar um carro aí na porta e descarregar tudo aquilo que a gente é apegado na nossa vida, Pai. Mas faça um milagre nessa noite, nas nossas vidas, e arranca do altar do nosso coração qualquer ídolo, para que só o Senhor seja Rei, soberano, Deus sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Prepara o nosso coração
para tomar a ceia do Senhor, conscientes de que esse sacrifício valeu a pena, Pai. Não nos deixa chegar nessa mesa ainda mantendo no nosso coração mágoa, ressentimentos, ódios, vanglórias. Não nos deixa chegar nessa mesa ainda, Pai, com orgulho, com altivez. Não nos deixa chegar nessa mesa, Pai, achando que podemos qualquer coisa, quando sabemos que sentir nós não podemos nada, sentir nada podemos fazer, Senhor. Faze-nos chegar a essa mesa, Pai, trazendo à memória o lugar em que estávamos e para onde o Senhor nos levou, que estávamos perdidos, condenados ao inferno, à perdição, à morte, e que o Senhor nos trouxe para um lugar de vida, de redenção, de misericórdia. Canta lá mais, Suriandas. Eis que falo contigo hoje, filho meu. Era esse o teu estado mesmo. E eu te tirei de um lamaçal de perdição. Então caminha comigo, segue-me, deixa tudo. Tu dizes, mas eu só tenho essa alegria. E eu te digo hoje, a minha alegria encherá o teu coração de tal maneira que não terás falta de nada. Crês tu isso? Falo contigo porque conheço o teu coração e porque sei as palavras que saiu da tua boca. Vem, vem, vem e segue-me. Ore macho, rebalabaço, rianda la mais, riandas tu. Ore canta la macho, rianda la baixo, riandas tu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Remache balabaço, canta la mais, riandas tu. Xere balabaço, rianda la mais, riandas tu. Chega de tanta culpa, filha minha. Chega de tanta culpa. Entendeu a minha palavra nessa noite? Confessa e deixa. E vive olhando para mim. Hoje é o dia para começar um novo tempo na tua vida. Chega dessa acusação do diabo na tua vida. Não aceita mais, filha. É isso que te falo hoje. Porque quero te usar. E a minha obra como está na tua vida. De que adianta tudo isso? Eu quero te usar, filha. Ouve a minha voz e segue-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Cumpre a tua palavra em nós, Senhor, nessa noite. Cumpre a tua palavra em cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, prepara-nos, prepara o nosso coração. Prepara-nos para esse momento santo, maravilhoso. Que vamos trazer à memória o teu sacrifício por nós. Que vamos trazer à memória, Pai, as grandes obras do Senhor na nossa vida. Em que vamos trazer à memória, Senhor Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, vivo e ressurreto, assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós em todo o tempo. Esse momento maravilhoso de glória e de vitória, de triunfo de Jesus Cristo sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo e sobre as trevas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Orelaba, xerebalaba, surianda lamaias. Oreleleba, suri canta lama, suriandas tu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus.